Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, né? Para logo logo a gente voltar a se encontrar, ok? Tô com muita saudade de vocês, tá? Na nossa videoaula de hoje, a gente vai continuar falando sobre questões de teatro, tá? Mas a gente vai falar sobre os palcos de teatro, tá? Então a gente já aprendeu quem foi William Shakespeare, Hamlet, né? E hoje a gente vai falar desses estilos de teatro, tá? Então, assim, primeiro, para a gente começar, eu vou fazer algumas definições para vocês que vocês vão ouvir durante o vídeo, tá? Então, a primeira definição é a plateia. Então, o que é a plateia? Quando eu falo em plateia, o público em geral, né? Então, todo esse público, ele vai ao teatro e ele tem que ter o quê? Um local para ele assistir. Então, é o local onde esse público vai se acomodar, tá? Então, isso significa a plateia. O palco, né? A maioria de vocês já sabe. Então, é o local onde acontecem as apresentações. Então, é onde os artistas vão se posicionar para fazer as apresentações, tá? Aí a gente tem ainda os locais de serviço, então as áreas de serviço. Essas áreas de serviço, elas podem ser locais para os artistas se organizarem, tá? Para fazerem suas maquiagens, se vestir, como os camarins. Ou a gente ainda tem o local que eles fazem a construção dos cenários, tá? Então a gente sempre diz que as áreas de serviço são os locais que ficam fora do palco. Então é por trás do palco, atrás da cortina, tá? Então, sobre isso a gente vai ver hoje. Vamos lá? Então, o título da nossa aula de hoje são os tipos de palco. Então, o espaço do teatro. Então, quando a gente fala dos diversos estilos de palco que existem, a gente tem que lembrar que em todos eles, artistas estão ali prontos para se apresentar, tá? Então, por isso a gente vai falar sobre cada um deles agora. Então, galerinha, o primeiro estilo que eu vou falar para vocês é o teatro grego, tá? Então, o teatro grego, eles eram situados ao ar livre, em locais com uma boa acústica e divididos em áreas, tá? Então, eles tinham as várias áreas, então, as áreas que formavam o teatro. Então, a plateia, a área da orquestra, o cenário e o proscênio, tá? Então, essas eram as partes que eram divididas esse teatro, tá? Esse teatro, na verdade, ele começa como uma festa aos deuses, tá? Então, é representado como essa festa, o público iria até essa festa, e aí se deu início o teatro grego. Nessa imagem aqui, é uma imagem do primeiro estilo de teatro grego, tá? Então, ó, o formato da arquibancada, então, o que acontecia? O palco, ele fica no centro, embaixo, e a arquibancada é onde o público vem. Então, um exemplo que a gente tem de teatro grego na atualidade são os estádios de futebol, tá? Então, ele acontecia do mesmo estilo ali. Então, ao centro, né, ao invés dos serem os jogadores que estão ali, aqui seriam os artistas apresentando as suas peças de teatro, tá? Não existia a tecnologia quando esse teatro surgiu, né? Então, a tecnologia dos microfones, né? Os sons. Então, o que acontecia? Os artistas, eles tinham que modificar as suas vozes, tá? Para quê? Para que todos pudessem ouvir, né? Então, por que ele acontecia nesse formato de arquibancada? Porque o som, ele vai abafar ali dentro, então ele vai se expandir e ele vai estar abafado. Então todos conseguiriam ouvir o som, tá? Não podia falar muito baixinho, mas ele tinha que falar com força, tá? Então, ó, imponente a voz, tá? Então eram essas as diferenças que aconteciam ali. Para quê? Para que todo esse público que está aqui conseguisse ouvir esse teatro, ok? O nosso próximo estilo de palco é o palco elisabetano ou isabelino, tá? Geralmente, quando vocês forem fazer alguma pesquisa, vocês vão ver assim, o que está em destaque é o nome elisabetano, tá? Mas ele pode aparecer como isabelino também, ok? Então, ele guarda características de palco misto. O espaço tradicionalmente associado a William Shakespeare. Então, muitas pessoas falam que foi a partir das peças de William Shakespeare que esse estilo de palco ele começa a se expandir pelo mundo, tá? É retangular e conta com ampliação no proscênio. A plateia se posiciona à frente e aos lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Então, na frente e
dos lados, como a gente vai ver agora, tá? Então, ó, qual que é o estilo dele? O palco, ele é mais elevado à frente, tá? Então, ele fica mais elevado. Esse palco, ele pode ter vários andares, tá? E aí, ele tem o público. O público pode estar na parte de baixo ali, podem estar sentados ou em pé, e o público pode estar em volta. Então, é como se as pessoas estivessem aqui nessas sacadinhas, vamos colocar, tá? Aqui em volta. Então, esse é o estilo de palco que as pessoas consideram o estilo de William Shakespeare, ok? Agora a gente vai falar no estilo de arena. Então, o estilo de arena, ele é muito influenciado lá do teatro grego, que é aquele primeiro estilo que a gente falou, tá? Então, ó, a plateia se localiza no formato de arquibancada ao redor do palco, que tem forma circular. Então, se vocês forem olhar, ele é muito parecido com aquele estilo. Porém, naquele estilo, ele não fechava todo o palco em volta, certo? No estilo que a gente falou lá no início do teatro grego. E aqui, quando a gente fala nesse estilo de arena, ele fecha todo. Então, o público está em volta de todo o palco. O palco ao centro e em volta de todo ele existem as plateias, tá? Da mesma forma, lá como eu falei da questão da tecnologia, lá no início da Grécia, né, no teatro grego, a gente pode dizer que aqui também pode-se usar a tecnologia, mas também pode não se usar, por quê? Porque ele tem uma boa acústica, tá? O próximo estilo é o semi-arena, que ele é muito mais parecido com o estilo do teatro grego do que o da arena ali, né? Então, ó, a plateia se organiza em forma de semicírculo, também em arquibancada. A arena se mantém. Então, ó, se vocês olharem aqui, esse estilo muito parecido, né, com o estilo de teatro grego, né? E aí, assim, o que que vai ter de diferente? Então, o semicírculo, né? E ao fundo, ele pode ter esse espaço para se colocar um cenário, tá? Então, esse cenário ele pode ser criado, né, através de quadros, cortinas, podem ser colocadas, tá? Então, ele vai ter esse espaço aqui. Ao centro, ele tem um palco, que é continuidade ali do que vem dessa parede, tá? E aí, o público em volta, em meia lua, tá? Então, o estilo de palco italiano, ele é um estilo muito tradicional na nossa sociedade até hoje, né? Então, ele é o estilo que predomina no Teatro Guaíra, em Curitiba, tá? Então, ó, ele é posicionado de frente para a plateia, se divide pelo espaço da orquestra. Então, o que acontece? Essa divisão dele, ele acontece entre a orquestra. Então, ele tem a plateia, um espaço para a orquestra e aí o palco, né? Outro diferencial dele é que ele conta com as cortinas, tá? E os assentos são individuais. Então, quando a gente viu nos outros estilos ali, eles eram as arquibancadas, não tem esse estilo individual. Quando a gente fala no estilo de palco italiano, ele já surge com uma questão mais tradicional. Então, o individual, a questão da cortina, tá? Então, esse estilo de teatro ele vai surgir a partir do Renascimento, tá? Então, as profundas transformações que foram acontecendo na sociedade vai surgir aqui. Tá? Aí, aqui eu tenho uma imagem para vocês do estilo desse palco, né? Então, ó, se vocês olharem, ele é muito glamuroso, os assentos geralmente são assentos estofados, né? Aos lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente tem ali os camarotes, então é onde as pessoas da alta sociedade, né, frequentavam esses teatros para assistir essas peças, tá? E até hoje a gente tem esses formatos. Então, assim, ele sempre vai ter um cenário ao fundo, tá? E essa cortina, que é o que? Ela pode finalizar uma apresentação de teatro ou fazer os vários atos, né? As várias cenas que acontecem ali, tá? Outra característica que a gente tem aqui é a questão da profundidade da perspectiva, tá? Então, dependendo do estilo que a gente olhar para o cenário, a gente consegue ver aquela questão da profundidade. Então, quanto mais próximo ela está da gente, maior a imagem fica. Quanto mais longe dos nossos olhos, ela vai ficando menor, tá? Então, profundidade e perspectiva. Então, dá aquela impressão de maior, mais longo, tá?
Então, a gente já estudou sobre isso também, ok? O nosso próximo e último estilo que a gente vai falar é o espaço livre, ou pode ser considerado como um estilo de palco de rua, tá? Então, ó, o grupo se apresenta em local determinado por ele próprio e a plateia se posiciona ao seu redor. Utiliza de cenários e adereços de fácil locomoção por conta da localização incerta. Então, vou passar aqui a imagem para vocês. Ó, uma apresentação de rua. Então, um exemplo. Pode ser palhaços de rua, dançarinos, tá? Então, o que acontece? Qualquer lugar pode ser considerado um teatro. Então, as pessoas vão, colocam seus instrumentos, seus cenários, se tiverem, né? E começam a se apresentar e o público vai se aglomerando em volta, tá? Então, esse é o estilo de palco de rua, tá? Ou espaço livre também pode ser chamado, tá? Então, é um estilo muito tradicional que a gente vê na Rua 15, em Curitiba, no centro de Curitiba. Então, os artistas se apresentando e o público passando em volta, tá? Então, é um estilo bem clássico na nossa sociedade. Gostaram, galera? Então, a gente chega ao fim do nosso vídeo de hoje, né? Esses estilos que eu apresentei para vocês aqui são alguns estilos somente. Então, a gente tem várias formas que a gente pode colocar esse teatro, tá? Então, esses são os estilos definidos. E aí vem a questão da adaptação, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no Positivo On para mim. Não fica com essa dúvida, por favor, tá? Juízo e mais juízo, fiquem em casa, se cuidem, tá? Um beijão a todos. Tchau, tchau.